Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar a nossa sequência de aula de conteúdos gramaticais para a nossa prova do Enem, certo? Na última aula nós estudamos sobre a coesão textual e hoje nós vamos fechar esse conteúdo com a nossa coerência textual, certo? Que é a nossa segunda peça. Lembra daquele quebra-cabeça? É a nossa segunda peça fundamental para que o nosso texto ele tenha sentido como um todo, certo? Vamos só fazer a retomada de alguns conceitos aqui que vocês já viram também, já estudaram, só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Acompanha comigo. A coerência é a conformidade entre os fatos ou ideias, ou seja, está relacionada com o processo de construção de sentido. Exatamente. A coerência ela vai atuar muito no campo dos sentidos daquele texto. A coesão estabelece a conexão, né, aquela ideia mais técnica, e a coerência vai trabalhar mais com os sentidos, tá? Se isso faz sentido. Diferentemente da coesão, que atua na superfície do texto, como eu falei para vocês, né? Concatenando as ideias através de diversos conectivos, a coerência textual não pode ser limitada, já que o leitor é o responsável pela constituição do significado do texto. Exatamente. Gente, cabe ao leitor entender o que você escreveu. Então, se está bem conectado, se está bem organizado, se tem ali o encadeamento das ideias, né? Consequentemente, aquele texto ele tem grande chance de ser coerente também. A coerência textual reside nas entrelinhas da redação e existem 3 princípios básicos para que ela seja respeitada. Então, nós precisamos obedecer alguns princípios para que o nosso texto seja coerente. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá, gente. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Cuidado com as contradições no texto, né? De repente você afirma uma coisa, depois você ali acaba negando. Então, cuidado com as contradições, tá? Com essa oposição de ideias. Vamos dar uma olhada no exemplo? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhorias para o país. Mas vocês percebem que lá no primeiro momento ele falou que, na verdade, a falta de recursos para a educação é que era um problema, e depois ele acaba se contradizendo, não é? Dizendo que não, que o governo trouxe melhorias, que isso mudou a realidade, né, escolar ali, naquela região, naquele momento. Vejo que tem uma contradição aqui, então cuidado com esses casos, tá? Às vezes a gente afirma algumas coisas que não tem certeza e pode acontecer esse erro aí da contradição. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo? O próximo princípio, na verdade, né? Que é o princípio da não tautologia. Professor, que palavra é essa? Palavra esquisita. Pois é, gente, essa palavra é estranha, realmente ela causa essa aflição na gente, mas é muito simples. São aqueles vícios de linguagem que nós usamos muito, né, recorrente na nossa fala, em que a gente repete muito a mesma ideia, a repetição excessiva das nossas ideias, tá? Exaustivamente. E isso com certeza vai prejudicar em muito o nosso texto. Trouxe alguns exemplos da linguagem falada para vocês observarem como é que acontece esse recurso, esse vício de linguagem, né? O mar é azul porque reflete a cor do céu. E o céu é azul por causa do mar. Vejam que não deu em nada essa informação, não tem sentido aí, a ideia foi retomada sem nenhum aprofundamento e não há nada de novo, né? Não há nada de conteúdo aí, certo? Olha o próximo exemplo. Tudo que é demais sobra. Exatamente, né? Se está sobrando é porque está em excesso. Então, são esses vícios que a gente tem que evitar. Os vícios da nossa fala, nós temos que evitar de transcrever isso para o nosso texto, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, nessa ideia da coisa, nada foi dito, nada foi falado. Então, são esses vícios que a gente usa, fala muito, né, e não percebe, que isso podem parar lá no nosso texto e nos prejudicar na nossa coerência textual. Tudo bem? Gente, algumas expressões que nós usamos e transcrevemos também. Alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Acabamento final. Sim, todo acabamento realmente é o final de um processo, né? Então, você vê que ali tem um probleminha de redundância, né? Criação nova. Sim, toda criação, né, supõe-se que é algo novo, né? Ali, demasiadamente excessivo. Exatamente, tudo, né? Demasiado está em excesso. Subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo. Gente, essas expressões são muito comuns, tá? E às vezes a gente não percebe na hora de escrever, está ali com pressa e acaba escrevendo uma frase ou trazendo um significado redundante. E isso vai causar muito problema na hora da nossa coerência textual, tá?
Aí ele tem um elo de ligação, né? Todo elo realmente ele vai conectar alguma coisa, né? As metades iguais, né? Toda metade, né? Supõe-se que seja igual, né? Então tem uma série de expressões que vocês podem ler depois em casa com calma e avaliar e ter cuidado e evitar, gente, essas expressões no texto de vocês, até na fala também, né? É bom que nós evitemos essas expressões. Tudo bem? Vocês podem fazer uma leitura depois com mais calma, anotar e ficar atento a essas expressões, tá? Gente, nas propagandas, nos anúncios, são muito comuns também esse princípio, né, dessa redundância, né, desses vícios de linguagem, né, ó. Seja mais um filho da mãe, né? Aí você se pergunta, não, se ele é filho, consequentemente, né, será de uma mãe, né? Então você vê ali o problema dessa ideia mal colocada, né, dessa ideia mal apresentada. E a gente às vezes não dá conta, né? Não percebe quando você está escrevendo, tudo bem? Aqui tem uma tirinha, né? A enfermeira preocupada ali, o rapazinho que está doente diz assim, enfermeira, estou com uma dor que dói muito. Aí você já percebe ali o problema, né? A dor que dói, né? Aí ela fala, você está com pleonasmo, né? Aí ele fala, isso é grave? Sim, né? É grave, mas tem tratamento, gente. A leitura, a escrita, os exercícios, né? Tudo isso nós podemos, com tudo isso, nós podemos melhorar a nossa escrita. Porque, na verdade, esse princípio que eu estou falando para vocês retoma lá as figuras de linguagem do pleonasmo. Lembram? Que é aquele vício de linguagem, da repetição de ideias, né? Então é a mesma coisa, tá bom? Certo? E aqui nós também temos mais um exemplo aqui de um anúncio, né? Olha aí, gente, o gelo gelado, né? E você já se pergunta, né? Provavelmente, né, esse gelo está gelado, né? Está congelado ali. Então, gente, é interessante que às vezes nas propagandas acontece muito e as pessoas às vezes não percebem quando estão escrevendo esse tipo de conteúdo, tá? E você precisa ficar atento, né, nessas expressões, tá certo? E nós temos o último princípio, que é o princípio da relevância, que é quando você realmente compreende e obedece às ideias daquele texto. Então, aquele texto ele não tem uma quebra, né? Não existe ali um fragmento, uma parte desconexa, né? Nós precisamos também ficar atentos nesse sentido. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Praticar a escrita com frequência aumenta suas chances de alcançar a nota 1000 no Enem. A estudante Mariana, por exemplo, atingiu a nota máxima escrevendo 3 redações por semana. Então o texto ali, obedecendo todos os critérios de coesão, de coerência, né? Foi apresentada a mensagem, nós entendemos, e aí não tem nenhum problema nesse sentido. Nosso próximo exemplo lá, nosso próximo trecho, né? Tirar uma nota boa na redação do Enem ajuda a sua nota na média final. Dessa forma, quanto mais você praticar a escrita, mais chances de alcançar um resultado melhor. Então veja que foi usado os conectivos adequadamente, nós entendemos, é um período bem escrito, né? Muito claro e objetivo, certo? E é assim que a gente deve começar a treinar as nossas frases, né? Desde as frases mais simples, né? mais resumidas, até um período um pouquinho mais elaborado, um parágrafo um pouco mais estruturado. Tudo bem? Gente, e como identificar se um texto apresenta coerência ou não? E agora, professor, como é que eu identifico? Será que o meu texto está coerente? Será que ele está incoerente? Esse texto para vocês ele é muito interessante. Então vamos fazer uma leitura e comentar aqui rapidamente. Tudo bem? A vaguidão específica, lá do Milor Fernandes, né? Aí tem uma citação de início do texto que nós também precisamos ficar atentos. Que diz assim, as mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica. E aí vamos entender como isso acontece no texto, né? Acompanha comigo. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras? Não ponha junto com as outras não, senão pode vir alguém e querer fazer coisas com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. E já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos, o outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga, traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo, é melhor. Se não atravanca a entrada, ele reclama como da outra noite. Está bem, vou ver como. Percebam, gente, que esse texto, eu sei que é um diálogo, né, entre duas personagens ali, só que se você for observar os critérios da coerência, você não consegue resgatar o sentido dessa conversa, do que elas falam, que assunto é esse, que coisas são essas, quem que vai se incomodar, a véspera de quê, né? A gente não consegue em nenhum momento recuperar os sentidos. Esse texto ele é clássico, já foi abordado em concurso, em prova de vestibular, e é um texto incoerente. A gente não consegue de maneira nenhuma resgatar o significado, do que trata, do que elas estão falando, quem são essas personagens, se é uma patroa e uma empregada, se são duas irmãs, se são vizinhas. Nós não conseguimos estabelecer nenhum tipo de sentido.
tá? Então, esse é um texto incoerente. Então, se ele aparecer nas suas provas, nos concursos, no próprio Enem, né, se estiver abordando alguma questão de coerência textual, você já sabe que esse texto ele não faz sentido. Tudo bem? Certo? Vamos lá? Vamos exercitar aqui uma questão, vamos fazer um trabalho aqui, vamos aplicar o que nós aprendemos hoje, certo? Vamos ler esse texto aqui e responder ali os comandos da questão. 8 anos. Acompanha comigo aí. Por que é que você é Flamengo e meu pai é Botafogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos nascem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão os meus primos? Gabriel. Então percebo que é um texto, né, aparentemente simples, né, de alguns questionamentos. Agora vamos entender o comando da questão, que às vezes a gente erra porque a gente não entende o comando. O texto é extremamente simples. Vamos julgar aqui as alternativas e ver qual é a mais coerente na nossa questão. Na número 1. Pode-se dizer que se trata de um conjunto de frases interrogativas sem ligação entre si, configurando então um texto desprovido de coerência. Gente, será que esse texto ele é incoerente? Vamos avaliar, né? Vamos lá para o item 2. Embora o texto apresente uma série de interrogações aparentemente sem ligação entre si, existem nele elementos linguísticos que nos permitem construir a coerência textual. Lá no item 3. A letra da canção é constituída por uma lista de perguntas que um filho faz para a mãe. E a sequenciação de perguntas aparentemente desconexas, na verdade, explicita o grande número de questionamentos que povoam o imaginário infantil. E lá no item 4, a ausência de elementos sintáticos, como os conectivos, prejudica a construção de sentidos desse texto. E eu vou dar um tempo para vocês responderem, avaliar esses enunciados, para saber se vocês compreenderam realmente o que seria a nossa coerência textual. E aí, gente, vamos lá? Vamos responder? Exatamente, a letra B, não é? Apenas o item 2 e o item 3 são as nossas alternativas corretas. Tudo bem? Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Bem simples, tá? Lembra que eu falei da propaganda, daqueles anúncios e tudo mais, né? O Enem também cobra muito isso. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e de aprendizagem na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, será que esse texto está incoerente? Será que está faltando algum conectivo, né? Vamos observar o comando da questão. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas, certo? Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê, gente? Vamos lá. Na letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente? Na letra B, a formação leitora começa na infância? A letra C, a alfabetização acontecer na idade certa? A letra D, a literatura ter seu mercado consumidor ampliado? Ou a letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? E aí, pelo que vocês observaram, né, desse texto, se ele está coerente, se ele está coeso, ele transmite uma mensagem, nós vamos compreender. E a partir disso você vai conseguir responder o comando da questão. E a nossa alternativa aí vai na letra B, gente. O cartaz fala muito disso, né? A formação leitora começa na infância, né? Deve começar na infância. Certo? Um texto coerente, nós entendemos, não tivemos nenhum tipo aí de dificuldade. Tudo bem? Pessoal, são as nossas referências, vocês podem se aprofundar, assistir essa aula novamente, pesquisar em outras fontes, acessar a nossa plataforma do Eduque, certo? Eu coloquei outras atividades, outras questões do Enem lá para vocês acessarem, certo? E aí nós fechamos o nosso ciclo de dicas gramaticais, tá? Nós trabalhamos com a gramática contextualizada, trabalhamos com o uso dos porquês, trabalhamos a coesão textual e agora, por último, a coerência. Agora nós vamos começar uma série de 4 vídeos com outro conteúdo, mais voltado às questões de literatura. Eu espero que você acompanhe, continue assistindo às nossas aulas, pela internet, na TV, ouvindo no rádio, certo? Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Continue estudando que o sucesso, com certeza, está mais perto do que vocês imaginam. Muito obrigado.